Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Eu sou Ed The Drummer e os estádios da Copa não foram boas obras. É porque, né? Vocês entendem. Mas eu estou aqui novamente com duas pessoas que estiveram no episódio anterior, veja só. Link no post. Link no post. Na abertura já o link no post. Esse foi o link no post mais rápido. Mas esse que lançou o link no post é a Botega. Nós somos a luz do mundo, portanto brilhe também a sua luz diante de todos, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Sim, Botega é poeta. Tá na Bíblia. Se não tá, devia estar. Botega é teólogo. Mas também está aqui conosco a Mirella. Opa, aqui é a Mirella e eu não pensei em nenhuma frase poética como Botega pra falar sobre boas obras. Botega vem aí, quer ficar humilhando as pessoas. Já começou errado, Botega. Desculpa, gente. Mas é isso, porque hoje a gente vai falar, como você pode ter lido no título do episódio, pode ter lido no post do site. Se você não acessou o site, acesse. Você Link no pode... post. Link no post do site. Não, daí não dá, né? Porque se você baixa pelo feed, acesse o site para você ver sobre o que se trata, porque a gente vai falar sobre o quê? Boas obras, né? O que são? Como vivem? Como se alimentam? Onde elas se escondem? Onde estão as boas obras de hoje? Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialPADD. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Então, Botega, lembra do início dos podcasts que eu falava então João, né? Então, João, faz tempo que não participa. João, um abraço, link no post. Link no post, participações do João. Mas, Botega, o que são boas obras? Então, vamos lá. Essa aqui não tem muita coisa grega também, porque a tradução grega ela é bem limitada, digamos assim. Mas o boas obras, que ele fala em vários lugares do que a gente vai tratar aqui, o boa seria aquele boas ágatos, que é o perfeito, então uma obra perfeita. Então, quer dizer que se eu colocar o nome da minha filha de Ágata, ela vai ser perfeita? Ela vai ser perfeita, não vai errar. Então o nome da minha filha tem que ser Ágata, porque a filha de Ed The Drummer, ela vai ser perfeita. Bazinga! Geisa, olha aí, ó, já Geisa, tem o link nome. no post aí. Geisa, link no post para o nome do bebê. Mas então, esse episódio eu vou ter bastante referência, então vamos começar com a fé de Westminster. Se você não conhece, o que é, link no post também. Confissão de fé de Westminster. Confissão de fé de Westminster. Então, as boas obras, segundo a Confissão de Fé de Westminster, elas são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. São feitas do fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Além disso, ela é proveniente do Espírito Santo, conforme Filipenses 2,13. Além disso também, elas são aceitas por Deus através de Cristo como boa obra. Então, agora a segunda referência, Spurgeon. Spurgeon fala também que se lemos as Escrituras corretamente, veremos que ninguém faz boa obra sem ser ordenado por Deus. A terceira referência agora da abertura, então. Uau! Andrew Murray, né, esse é um pastor sul-africano. Então ele diz assim, precisamos ter uma concepção correta sobre o que são boas obras, né? Elas devem frutificar como marca de algo que é divino e com um poder para garantir que Deus está em nós. O objetivo das boas obras, então, ela é glorificar a Deus. Já tô quebrando metade do que vocês iam falar. Cristo é um exemplo, pois manifestou um poder divino. Suas obras foram mais do que virtudes de um homem aperfeiçoado, né? Elas foram frutos de que Deus estava com ele e que ele estava glorificando a Deus. Então as obras, na verdade, elas preparam o caminho para as palavras. São evidências da realidade divina que é ensinada. Então, o poder das boas obras são como a luz que brilha na escuridão. Independente o quanto se é fraco ou humilde a pessoa, então a gente carrega conosco esse poder da convicção divina, né? A luz de Cristo que habita em nós brilha através das boas obras
para que seja glorificado a Deus que está nos céus. Então tu quer dizer que aquele versículo que Paulo diz, vocês são a luz do mundo e vocês são o sal da terra, a luz do mundo, tu quer dizer que ele tá falando pra gente fazer boas obras? Isso aí, como... Há controvérsias, então. Opa. Eu não acho que é só isso. Ah, te peguei nessa, né? Tu não esperava, porque eu acho que vai além, né? Pode ir além. Sim, é boas obras também, mas é questão de caráter também, questão de evangelismo também, falar, né? Mas isso não deixa de ser boas obras. Sim, tá. Olha só. Olha só. Eu entendi o que tu quer dizer com as boas obras, né? Pode ser, quem sabe, né? Estamos definindo o que são boas obras, então Muito bem. temos aqui uma discussão já. No caso, o Botega tocou no ponto, né? Que quando nós falamos de boas obras, não é tudo o que a gente costuma chamar de boas obras. Por exemplo, dar o sopão ali pra quem não tem nada que comer, né? Fazer caridade. Os critérios são bíblicos, não são critérios sociais. Muitas coisas podem ter boa aprovação social e não ser consideradas biblicamente boas obras. Ao longo do podcast, vamos ver o porquê com base bíblica, né? Até a Bíblia fala lá em Isaías 64:6 que nossos melhores atos são considerados como trapo da imundícia. Isso apenas porque, através da nossa fé em Jesus, nós fazemos boas obras, né? Isso significa que os nossos atos de justiça ou as nossas boas obras são aceitas perante Deus. Por quê? Porque houve o sacrifício de Jesus que as santificou. Então nós fazemos essas obras porque nós somos pessoas salvas. Faz sentido, faz todo sentido. A gente pode até juntar ali o que Cristo disse em João 5,36. As obras dele testemunham que o Pai lhe enviou, né? Se você for olhar ali, então é mais ou menos isso que o cristão deve entender como boas obras. Eu tenho que fazer para mostrar que o nosso Pai está nos enviando para fazer isso. Não, mas principalmente, né, fazer por amor, né? Por amor a Deus. E aí nos remete a uma pergunta: quem fez as boas obras? Ué, Então lá em Efésios 2:10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, Deus já preparou as obras que Ele tem para nós. A nós cabe andar nelas, ou seja, compreendê-las e fazê-las. Então, até vou usurpar uma frase do Michel aqui, participante do nosso podcast. Link no post também. Link no post, episódios que o Michel participou. Um gesto de amor é sempre um gesto de amor, mas uma boa obra só é verdadeira quando fazemos reconhecendo o nosso compromisso com Cristo. Boa obra sem compromisso não passa de um gesto amoroso, é verdade, né? Bom, então pessoal, a gente já sabe mais ou menos o que são boas obras. A gente sabe que boas obras não é apenas uma questão social, que todos concordamos com isso. É muito mais, vai além. Pode ter a questão social também, né? Se Deus está te direcionando para fazer isso. Mas agora vem a pergunta, né? E até aqui eu vou dar um exemplo. Eu não quero falar mal, mas nós conhecemos uma religião, né? Que é a religião universal. Só que a religião universal, ela é outro nome, né? Mas eu tô traduzindo pro português. É a Igreja Universal, não Universal do Reino de Deus. Então a Igreja Universal Romana, né? Não sei se vocês conhecem, se não conhecem, tudo bem. Mas a Igreja Universal Romana, ela prega que as boas obras, elas nos ajudam a pagar pelos pecados. Assunto polêmico aí. Porque nós precisamos, digamos assim, fazer boas obras para nós termos o perdão, sendo que Cristo morreu por nós. Tem uma outra religião que é uma religião meio controversa, uma religião espiritual, né? Que segue os ensinamentos de um homem que acredita que vai além. Porque enquanto essa primeira religião que eu falei, eles acreditam que as boas obras não salvam, mas elas servem para pagar o pecado. Tanto que você pode caminhar quilômetros para visitar um templo, né? Para pagar o seu pecado, uma promessa, né? Se for de joelho, paga mais, claro. Então. Isso, subir escadarias. Mas essa segunda religião, ela prega que as boas obras, elas salvam.
Até andei pesquisando a respeito e essa religião que estamos falando no momento acredita que a reencarnação e as boas obras legalizam e dão prosseguimento ao processo de evolução do ser humano. Ou seja, Nossa. as boas obras justificariam e redimiriam a pessoa, né? Então, assim, a pergunta que eu tenho agora nesse momento é, usando a Bíblia, né, o que a gente tem em mãos hoje, que a gente que é cristão, né, seguimos a Cristo, o que a Bíblia fala sobre essa questão das boas obras salvarem? As boas obras salvam? As boas obras não salvam? Como funciona isso? Então, a gente primeiro precisa deixar bem claro, né, o conceito de salvação, né, pra gente entender onde que a boa obra se encaixa ali. O que é salvação? Né, então, se a gente for ler lá em Efésios 2:9, Paulo deixa bem claro que somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo, que é um presente de Deus. Não somos salvos por obras, no caso, né? Para que o único a ser glorificado seja Cristo. Estou parafraseando. Sim, o Botega fazendo paráfrases bíblicas. Muito bem. Então, a gente precisa entender a salvação pela graça e se existe uma salvação pelas obras. Então a gente pode também ver lá em Tito 3:5 que Paulo fala que somos salvos segundo a misericórdia de Cristo, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, não por obras de justiça praticadas por nós. Se a gente for ver, existe uma salvação por obras. A salvação por obras, ela aconteceu lá em Adão e Eva. Lá em Adão e Eva, tu tinha obras que tu podia ser feitas. Então, foi feita uma aliança com Adão e Eva, onde existiam regras e regras de permanência nessa aliança. Então, existia a promessa de punição por desobediência e a gente pode identificar, digamos, um sinal dessa aliança como aquela árvore no meio do jardim, né? Onde que também tinha árvore, enfim... Vocês conhecem ali, link no post de Adão e Eva ali. O episódio sobre Adão, né? Link no post sobre o episódio sobre Adão, que fala aí sobre a queda também. Então, naquele momento, eles tinham as obras que eles podiam fazer e era totalmente dependente deles, né? Mas aí eu tenho que discordar um pouco de ti, porque eu vejo que no Antigo Testamento, até mesmo Adão e Eva, eles foram justificados pela fé. A graça existia lá também. Claro, aí como é que era a fé deles? Era a questão das obras. O que seriam as obras naquela época? Era seguir a vontade de Deus, né? Não comeram o fruto. No caso eles não comeram, eles pecaram, caíram, só que depois Deus fala, olha, isso, aquilo, e daí eles resolvem seguir a vontade de Deus. Mas até então, eu acredito que só a obra, só se eles fossem fazer o que era a vontade de Deus, não seria suficiente sem a fé. Isso que eu tenho. Eu tenho consciência de que desde o Antigo Testamento, antes de haver a lei, antes de haver Cristo, todos eram salvos pela fé em Deus. Porque se a gente for parar pra pensar só pelas boas obras, a gente vai ter muito exemplo na Bíblia que não fez as boas obras. Sim, isso a gente vai ver lá depois lá que a gente vai discutir a questão de Tiago, né? Porque tu pecar já é não fazer boas obras, né? E muitas pessoas no Antigo Testamento pecaram. Em resumo, há um ponto que é incontroverso. Boas obras não salvam e a Bíblia é clara em referir que as boas obras humanas não salvam, como foi citado o versículo aí de Efésios 2, 8, 9. O que nos salvou foi, abre aspas, boa obra divina, onde Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. Esse sim foi o ato de amor que nos trouxe a salvação, né? Foi a grande boa obra que a gente pode atribuir à nossa salvação. Então eu vejo que complementando ali a questão do Duda ali, depois da queda começou essa aliança da graça, onde... Que é de graça, né? Que é de graça. Não paga nada. Não precisa pagar nada. Então, segundo a quarta referência, segundo Gruden, né, o livro de teologia sistemática, a gente vive sobre a aliança da graça, onde Deus criou esse novo caminho para o homem ser salvo, né? Você ia complementar. Não, desculpa. Os elementos dessa aliança, então, são diferentes para o Novo Testamento e para o Antigo Testamento. Eles possuem, na verdade, a mesma natureza, mas os elementos da aliança são um pouco diferentes. Nessa aliança que eu estou comentando, Cristo é o mediador, que a gente pode ver ali em Hebreus 9:15. A condição de participação é a fé na obra de Cristo. Então, no Antigo Testamento, a fé era que iria vir o Salvador, o Messias. A condição de permanência, que ela é um pouco polêmica, então a condição de permanência é a obediência dos mandamentos, sendo que a fé genuína em Cristo produz essa obediência, que nem a gente pode ver em Tiago 2:17. Então, para quem for ver lá a perseverança dos santos, quem acredita em perseverança dos santos, que é o meu caso, então a fé genuína
que é aquilo que a gente ganha de Deus, produz essa obediência nos mandamentos, então a gente, digamos, está dentro dessa permanência. Sinais da aliança que mudam entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, a pessoa precisava ser circuncidada, ela precisava participar das festas e leis cerimoniais, né? Já no Novo Testamento é diferente. No Novo Testamento, o início, digamos, o que eu digo dessas sinais de aliança, elas não são o que salva. Elas são uma forma de tu mostrar para tua comunidade que você está dentro dessa aliança. No Novo Testamento a gente tem o batismo e a ceia. A ceia até a gente comentou no último podcast. Link no post! Link no post aí sobre... Mas já deve ter o link no post, né? A gente falou no início. Então primeiro link no post. Né? O link já está no post. O link já está no post. Então mudou um pouco esses sinais de aliança, mas a aliança ela continua a mesma, que é pela graça. Mas sabe que, Botega, ali falando então sobre a fé, né? E coisa assim. Romanos 3:28 também fala isso. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Então, assim, o que Paulo tá querendo dizer? Cara, tu não precisa obedecer à lei para ser salvo, porque a lei não salva, as boas obras não salvam. O que salva apenas é a questão da fé em Cristo. Só que também a gente tem que entender uma coisa importante, que às vezes até é difícil das pessoas pegar isso, sabe? Porque a gente fala, beleza, pra te ser salvo você só precisa arrepender-se da vida que tu levava, crer em Cristo Jesus e confessar que Ele é teu Salvador, né? Tipo, ter a fé, né? Só que as pessoas, elas não entendem que esse confessar está dizendo assim: Cristo, Jesus, a partir de agora, tu é o Senhor da minha vida e eu assumo um compromisso contigo de viver pra ti. Vou morrer pra minha velha vida e nascer pra uma vida nova. Aí as pessoas pensam, bom, então é só eu confessar a Deus que Ele é meu Salvador, beleza, e agora não preciso fazer mais nada. Não, se tu tá assumindo um compromisso de verdade, tu vai acabar fazendo. Agora, se tu não assumir o compromisso de verdade, tu realmente não vai fazer, daí tu vai ser salvo. Eu pode ser meio radical, mas eu acho que assim, esse aceitar a Cristo de coração mesmo, ele compreende tu realmente ter um compromisso com Deus. Tem muita gente que diz que aceitou a Cristo, mas não tem compromisso nenhum. Eu digo, cara, é que nem aquilo que diz, eu ia conhecer pelos frutos, né? Isso. A pessoa que não tem compromisso tem que fruto, tem nada. Então, pra mim, essa pessoa, ela não é salva, né? Sinto muito. Se você tá escutando isso e você não faz diferença nenhuma no mundo, nas pessoas, ou até no próximo, né? Cara, eu acho que tem que rever qual que é o compromisso que tem com Deus. Mas também, outro versículo sobre a lei, Gálatas 3:24 diz assim: assim a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então Cristo, ele realmente vem e justifica totalmente pela fé. Como o Botega comentou, no Antigo Testamento a gente era justificado. A gente não, né? Os caras escreveram, né? Eu nunca vou ir no Antigo Testamento, né? Mas era justificado pela fé, mas mediante o cumprimento da lei, né? Isso. Agora tu é justificado pela fé mediante a Cristo, porque Cristo cumpriu a lei e Ele foi sacrifício vivo. Então acho que Cristo é perfeito, não tenho dúvidas. Isso, desde o Antigo Testamento Ele já era perfeito. Desde o tempo de Abraão ali, que a gente está comentando, a salvação sempre foi pela graça, né? Mas era de forma diferente. Era de forma diferente, né? Mas muita gente tem essa dúvida, né? Acho que a gente até pode fazer um podcast sobre essa diferenciação, né? O que te salva, o que... Não tem link no post, né? Acho que não tem, né? Link no post! Que não existe. Episódio quebrado. Link quebrado. Então, um trecho que a gente pode ver ali em Tiago 2, do 21 ao 26, ele fala 3 exemplos de fé, que são que a gente demonstra que a nossa salvação é pela graça, e ele junta com as boas obras. Então, que a gente até vai comentar mais pra frente sobre esses trechos de Tiago. Acho que até aqueles heróis da fé que tá lá em Hebreus, né? Também acho que funciona, né? Então, ali nesse trecho de Tiago 2, 21 a 26, ele fala 3 exemplos. O primeiro exemplo é de Abraão, que foi salvo pela sua crença, que ele até comenta de um trecho de Gênesis 15, 6, e foi demonstrada pela obra em que ele ofereceu Isaac no altar. Então, até a gente já começa a fazer um gancho para o próximo tópico, né? Então, que a fé dele demonstrada pela obra que ele fez. A segunda que ele comenta ali, então aqui já vem uma próxima referência, né? Já perdi o tempo, já estou em qual? Quarta, quinta referência, que é segundo John MacArthur, da Bíblia de estudo dele. Ele fala assim que ela demonstrou, a Raabe ali, o segundo exemplo que ele comenta ali, ela demonstrou a realidade de sua fé salvadora ao arriscar sua vida
para proteger os mensageiros de Deus. Ela demonstrou a obra dela mostrando a fé no Salvador, a fé em Deus no caso. E termina falando então que a fé sem obras é morta, assim como o corpo sem espírito é morto. Então, para complementar ali que a nossa fé ela é viva quando ela é demonstrada por obras. Tá, e o terceiro exemplo? Tu falou que era 3 exemplos. Então, do corpo sem Mas espírito. eu quero uma pessoa, quero mais uma pessoa. Nossa! Mirella, tu tem mais uma pessoa? Não tenho uma pessoa, mas eu tenho uma conclusão depois de tantas referências, né? Vou ter de tantos teólogos e tantos versículos ótimos da Bíblia que há um ponto que é incontroverso. A Bíblia é clara em referir que as boas obras humanas não salvam a ninguém. O que nos salvou foi, abre aspas, boa obra divina, que aconteceu quando Deus enviou seu Filho unigênito para morrer por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados, né? Esse ato de amor que nos trouxe a verdadeira salvação. Então, biblicamente, caem por terra aquela coisa de redimir-se por boas obras, de fazer boas obras para, de repente, ou fazer aí alguma coisa para ganhar um prêmio divino. Galardões. Galardão. Mas galardão a gente vai ganhar. Salvação e boas obras. Salvação não é alcançada pelas boas obras, mas boas obras nós vamos comentar depois, que é algo importante sim, é algo que está inerente ao cristão. Precisamos fazer boas obras. Então, pegando o gancho que a Mirella falou agora há pouco, o cristão, então, ele deve fazer boas obras, porque daí as pessoas pensam, então não salva, eu não vou fazer nada. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Será que a gente tem que fazer, a gente deve fazer, ou a gente pode optar por fazer ou não fazer? Como é que funciona isso aí? Então, um bom motivo que eu gostaria de colocar nesse ponto, então, é que a gente pode ver ali em 1 Coríntios 3:13, então, que Paulo fala que nossas obras serão provadas pelo fogo no dia em que Cristo voltar. Uau. Se ela foi edificada em Cristo, então, agora paráfrase minha, né? Se ela foi edificada em Cristo, ela receberá o galardão, né? Como a gente comentou ali antes. Então, é interessante a gente ter, irmãos, ter a ideia de que a boa obra, ela não nos salva, mas ela demonstra Deus na nossa vida, e além disso, quando Cristo voltar, a gente vai receber o galardão, ou a gente vai receber, diferentemente, pela boa obra que a gente fez, né? A gente comentou ali antes, então, no caso eu comentei que em Tiago 2,17 fala que a fé sem obras, por si, é morta, né? Então, conforme ali John MacArthur fala também na Bíblia de Estudo, o tipo de fé que carece de obras é uma mera profissão vazia, é uma genuína fé, é uma mera profissão vazia e não uma genuína fé que salva. Então, o que Tiago está falando ali é que não é a obra que salva, mas é a fé que produz a obra. Então, que demonstra a tua salvação é a obra que tu produz. Inclusive é um mandamento, lá em João 15, 5 e 8 diz: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Lá em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que as vossas boas obras glorifiquem a vosso Pai, como foi mencionado antes, né? Enfim, temos outros versículos, 1 Pedro 2,12, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Há inúmeros versículos que determinam que o cristão e aconselham a fazer boas obras, porque, como foi mencionado, né, a fé sem obras, ela é uma fé morta. A grande questão das boas obras se encontra no fundamento pelo qual nós fazemos boas obras. Nós fazemos boas obras por quê? Porque nós queremos nos vangloriar disso? É aquela boas obras como marketing pessoal? Ou são boas obras fundamentadas na nossa fé em Deus? Agora eu gostaria de levantar esse assunto sobre o modismo das boas obras. Como a gente falou ali de várias outras religiões, né, que incentivam as boas obras, sobre o fundamento das boas obras. Qual deve ser então o nosso fundamento para as boas obras? Para nos redimirmos, para nos salvarmos? Eu acho que, falando sim sobre o fundamento, né, de fazer boas obras, acho que questão de motivação, eu acredito que a Bíblia é bem clara.
que qualquer coisa que a gente for fazer, a gente tem que fazer de coração, né? Que nem diz lá Colossenses 3:23, tudo que fizerem façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, né? É até o versículo que eu uso muito, assim, pra questão ministerial. Só que eu penso assim, bom, eu vou fazer as coisas, eu não vou fazer de coração, eu vou fazer porque eu vou ganhar galardões, né? Porque Deus diz que esse próprio versículo 24 diz assim, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, pessoal, se eu fizer isso, porque eu vou ganhar recompensas. Tu já não tá fazendo de coração, tá fazendo por egoísmo. Tu não tá fazendo pra Deus, tá fazendo por ti mesmo. Então eu acredito que o principal fundamento tem que ser que você tem que fazer pra Deus. Não pra ti mesmo, não para os homens e nem pra ninguém que não seja Deus. Tem que ser só pra Deus. O teu objetivo tem que ser para glorificar a Deus, indiferente do que tu vai fazer. Também a gente não pode desmerecer o que a gente vai fazer com várias coisas. Por exemplo, eu acho que é mais importante evangelizar uma pessoa do que a gente usa os exemplos, né? Do que limpar o terreno de uma viúva. Né? Eu acho que é mais importante eu instruir alguém, ensinar a Bíblia pra alguém, do que limpar o banheiro da igreja, sei lá. Então, até a gente falou sobre isso no episódio que a gente falou sobre trabalhando na obra. Opa, veja só, né? Liga no post. Então, eu acredito que tem que ser de coração. Tem que ser de coração e a gente não pode desmerecer. A gente tem que achar que qualquer coisa que Deus colocar no nosso coração pra fazer é importante. Senão, Deus não ia colocar no nosso coração pra fazer. Indiferente de que obra seja. Se é a gente fazer... Porque se Deus está colocando pra nós fazer, é uma boa obra. E é pra nós fazer. Agora, se a gente vai fazer por nossa própria vontade, sem ser Deus, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente vai que nem o episódio de Jonas, que é o episódio... Não, o anterior, o antes do anterior. Antes do anterior. Tá no post também, esse já? Link no post! A gente faz que nem o de Jonas, né? Que a gente não quer fazer a vontade de Deus, a gente vai pra outro lugar. Então, a gente quer fazer a nossa própria vontade. Eu acho que isso já não é uma boa obra. Inclusive, somos advertidos na Bíblia contra essas boas obras sem fundamento, que não são boas obras. Isso não tem fundamento. Lá em Mateus 6:1 diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então, a Bíblia nos adverte a não sermos pessoas que agem para honrar o nosso próprio nome, para dizer, poxa, se fulano ajuda, não sei o que. O galardão não é para nós, o galardão sempre é para Deus, né? E até é interessante que na Bíblia nós encontramos essas recomendações desse tipo quando nós fazemos jejum, quando nós damos esmolas. Tem aquele versículo, tu porém ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Para que nós não venhamos a nos vangloriar. É isso aí. Até naquele versículo que nós falamos antes, esse ponto é tão forte de vangloreio, que lá em Efésios 2:8-9 diz, não por obras que são salvos, para que ninguém se glorie. Deus deixa claro isso, que a glória cabe unicamente a Ele, inclusive do que nós chamamos de boas obras, que são as boas obras feitas com fé em Cristo, são feitas porque nós somos salvos. E que nem tu falou ali de Efésios, de novo ali, o próprio versículo 10, que é o após o 9, né? Óbvio. Nossa, muito bem, você sabe contar tudo. Nossa, mas ele diz lá que a gente foi criado para fazer boas obras. Paulo tá dizendo isso. No momento que ele diz assim, nós somos salvos pela fé, pela graça, não por para que ninguém se glorie, ele diz... Que nem aquela música lá. Salvos pela graça. Não é bem esse tom aí, Botega, não, mas tudo bem. Desculpa, é que eu tô no meio de dois cantores aqui. Uau. Né? Mas ele diz assim, porque a gente é criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos, até a Mirella falou antes disso. Então, eu vejo assim também, aquele texto de Tiago que a gente citou, Tiago 2, que vai do 17 até o 26, que Botega citou os exemplos de Abraão, de Raabe, né? E que ele fala também que a fé sem obras, ela não tem muito sentido. Tiago não está dizendo que a justificação ela se dá pela fé e pelas obras. Ele está dizendo que a pessoa que é verdadeiramente justificada pela fé, como a Mirella disse antes, ela vai produzir obras. Acho que o Botega também comentou que
A pessoa que realmente ela é justificada pela fé, ela é um caminho que ela vai seguir. Então, se uma pessoa afirma ela ser crente em Cristo Jesus e ela não produz boas obras em sua vida, então ela provavelmente não tem uma fé genuína em Cristo. É isso que eu defendo bastante, né? Até o episódio anterior a gente falou sobre as áreas da igreja, o link já está no post. Opa. Mas, cara, que nem eu falei anteriormente, se tu assume um compromisso com Cristo e tu não participa e tu não faz aquilo que tu se comprometeu a fazer, cara, tua fé não é genuína, não é de coração. Tiago, eu acredito que ele tá falando isso. Então, qual que é o bom fruto que o cristão vai produzir? Quais são essas boas obras? Deus vai direcionar. Mas Paulo, em Gálatas 5, 22, 23, ele dá alguns frutos do Espírito Santo. Eles são algumas coisas que tem a ver com o fruto que o cristão ele vai dizer, né? Então, eu acredito assim que Paulo ele simplesmente enfatiza que a justificação, ela vem somente pela fé, enquanto Tiago enfatiza que a fé em Cristo vai produzir boas obras. Então, eu acho que a gente só vai conseguir fazer boas obras quando a gente estiver realmente íntimo de Deus. Realmente, digamos assim, aceitamos a Cristo de verdade, de coração, e a partir de agora, Cristo vai nos direcionar a seguir a vontade dele com as boas obras. É muito além do que fazer um sopão, é muito além do que dar uma esmola. A Bíblia fala que a gente tem que fazer isso, mas é porque Deus vem e diz, cara, tá vendo esse cara aí? Dá uma esmola. Agora, se Deus não te disser pra dar uma esmola, eu acho que se tu der uma esmola, vai ser uma boa obra não fundamentada, né? Exatamente. Até esse estudo aí sobre o que é boas obras, segundo conceitos bíblicos, me fez entender que de obras o mundo está cheio, mas de boas obras o mundo está precisando. E são essas boas obras que serão valoradas por Deus no futuro. A gente vê aí, né, na televisão, aqueles artistas que vão nos jantares beneficentes, a gente vê... Criança Esperança, várias fundações fazendo não vai sempre, ter link né, no post do Criança Esperança. Várias associações, muitas boas obras. Mas a boa obra no conceito bíblico é exatamente aquela obra quando a gente faz quando tem a fé em Deus. E isso é um esclarecimento também para nós cristãos que às vezes estamos um pouco acomodados e não estamos prestando atenção que a fé sem obras também é morta. Então, a gente tem que se puxar, né? Os cristãos têm que se puxar. As boas obras são uma consequência da nossa salvação. Então, para trazer mais um assunto meio polêmico aí, na verdade não é para trazer o assunto, mas só para comentar. Se for ver lá em Apocalipse 20, segundo a Bíblia de Estudo de John MacArthur, eu achei interessante até comentar isso. Tá, tu tá fazendo... O John MacArthur tá pagando pra ti? Não, acho que vocês perceberam que eu comprei a Bíblia de Estudo de John MacArthur e andei lendo ela antes de fazer esse podcast, né? Mas é o segundo... Se o pessoal da Bíblia de Estudo de John MacArthur quiser aí, né, um link no post, né, conversa aí, manda e-mail pra gente que a gente resolve essa palavra. Tem muito link no post aí da Bíblia. Mas enfim, os pecadores também serão julgados segundo a sua obra, se tu for ver lá em Apocalipse 20, né? E essas obras, ele fala que elas são os pensamentos, as palavras e as ações segundo, sendo comparados a Cristo, né? Então até mesmo os pecadores, né? Isso depois que Cristo voltar, nos levou lá pra ele, lá, vocês que são... Eu não sei... Não, mas eu entendi o que tu quis dizer. Pensamentos, palavras e ações, porque é aquilo que a gente tem falado ali, né? Da boa obra fundamentada em Cristo e a boa obra sem fundamento, né? Isso. Que é, por exemplo, assim... É o que eu sempre digo, né, cara? Principalmente quando eu vou falar de Cristo para as pessoas, que algumas pessoas tentam chegar até Deus só através de boas obras, né? Que é o caso que a gente falou aí antes, né? Isso. Só que a gente pode ver que tem muita gente bem, fazendo boas obras, mas a pessoa tá fazendo aquela boa obra por quê? Qual que é o propósito? Pelo próprio egoísmo, né? Pelo próprio egoísmo. Ela não tá fazendo porque... ego dela, talvez. Ela pensa assim, estou fazendo para ajudar o próximo. Sim, tudo bem, mas qual que é a motivação? Porque ela se sente bem ajudando o próximo. Ela vai limpar, talvez, aquela consciência pesada. Eu fiz uma coisa ruim, agora eu preciso fazer minha boa ação. Exatamente, Batega. Isso aí também é um ponto muito importante, que é exatamente o fundamento daquela religião espiritual que nós comentamos antes, né? Que você se redime por meio das suas boas obras. Eu acredito, assim, por exemplo, assim, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente não tem que fazer aquilo. A gente pode fazer pra não se sentir bem, mas eu acredito que assim, a gente não tem que fazer aquilo pra gente se sentir bem fazendo aquilo. A gente tem que se sentir bem porque a gente tá fazendo aquilo e agradando a Deus. Ou seja, a gente tem que se sentir bem e ficar feliz porque a gente está adorando a Deus ao fazer aquilo, glorificando a Deus ao fazer aquilo. No momento que a gente começa a fazer algo e a gente percebe, bom, eu estou fazendo isso e eu tô feliz porque eu tô sendo reconhecido, eu tô feliz porque alguma coisa assim, e a felicidade não está em adorar a Deus com aquilo,
aquilo, então eu acho que a gente já tá fazendo uma coisa longe do caminho de Deus. Sim, tem muita gente que fala assim, né? Ah, porque eu vou pro céu? Porque, olha só, eu faço coisas boas, eu não trato mal as pessoas. Isso aí eu já... Nossa, é muito engraçado quando eu ouço falando isso. Ouve muita gente falando isso. Ah, porque quando eu chegar lá no céu, Deus vai ver que eu fiz coisas boas, né? Então ele vai me querer junto dele, né? Então isso é uma das heresias que é mais espalhada aí, principalmente aqui na nossa região, da pessoa ter essa ideia de que ela precisa fazer isso para que ela receba o perdão de Deus, ela receba a aceitação de Deus, e a gente sabe que é bem ao contrário disso, né? E quanto às boas obras, um ponto interessante e muito importante de nós cristãos fazer boas obras é que, por exemplo, você encontra uma pessoa faminta na rua, faminta de comida e faminta de Deus. Aquela pessoa não vai prestar atenção no que você tem para falar, mas você dá um prato de comida e dá uma mensagem de apoio, diz que Jesus ama aquela pessoa, então as boas obras do cristão abrem até inclusive uma oportunidade de evangelismo e de passar o verdadeiro alimento, que seria a palavra de Deus para a pessoa. É uma oportunidade para o cristão fazer boas obras. Eu acho bem interessante também, né? Porque eu acho que, sim, tudo que a gente faz para a vontade de Deus, eu acho que Deus vai fazer com que o nome dele seja glorificado. Porque é o objetivo, glorificar o nome dele. Mas, para encerrar então esse tópico, eu gostaria só de deixar aquele texto de Mateus 7, 22 e 23, diz assim: muitos me dirão, aqui isso é Jesus falando, né? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então acho que vai ter muita gente que diz aí: ah, mas eu fiz boas obras, não sei o que, vai chegar na frente de Cristo. Eu não vi nenhuma obra que tu fez, porque eram obras não fundamentadas na glória de Deus. Vale a pena lembrar o que eu comentei ali no começo, que as boas obras, elas são ditas por Deus. A gente até viu os versículos que falam disso, então não adianta a gente sair correndo agora eu vou querer fazer toda a boa obra que eu não fiz antes, mas ela precisa vir de Deus, essa vontade. Pessoal, então falamos sobre o que é boa obra, se as boas obras salvam e se o cristão deve fazer boas obras. Tivemos algumas conclusões aí, não é? Então, considerações finais sobre todo esse assunto, né, que conversamos, para a pessoa que está ouvindo poder tirar suas conclusões também. O que vocês me dizem? Para mim, esse assunto foi bastante interessante pesquisar, principalmente pelo ponto de que tu começa, para entender a boa obra, tu tem que entender também como é que é o processo de salvação, como é que é o processo de que Deus fez desde o Antigo Testamento. Então é uma boa pesquisa para ser feita, aprende bastante. Coisas que algumas coisas eu não tinha noção, algumas coisas eu até mais ou menos sabia, mas eu consegui firmar bem esse conceito. Então quero terminar essa questão de boas obras com um trecho, uma ideia de Andrew Murray, que eu comentei antes também. Ele diz assim, que em todo o nosso esforço para trazer a igreja para evangelizar o mundo, o nosso primeiro alvo deve ser a padronização da vida para o crente individualmente, pelo ensino de que, assim como uma vela existe apenas com o objetivo de trazer a luz à escuridão, o único objetivo da nossa existência tem de ser a luz para o homem. Através de Cristo. Através de Cristo. Então, o Cristo através da gente. Né? É interessante esse ponto que a igreja, para ela ter essa evangelização, ela falar o nome de Cristo por todo mundo, a gente tem que pensar em que a nossa existência, ela deve para se fazer essa boa obra, de ser a luz na escuridão desse mundo que a gente vive, né? Muito bem, Botega. Agora deixa eu falar, porque sabe aquela história de primeiras damas? Como somos cristãos, os últimos serão os primeiros. Então a Botega vai ser a última. Olha só. Muito bom, hein? Porque daí ela vai ser a primeira, né? Todo sentido. Parabéns, né? Então, a mulher nunca pode ficar no meio, é isso? Não, nunca pode ficar no meio. Né? Se ela for a primeira, na verdade ela tá sendo a última. Né? Porque Cristo diz, né? Aquele que quiser ser o primeiro, terá que ser o último. Então, se ela estiver num barco e gritarem mulheres e crianças primeiros, aí ela vai lá pro fundo da fila. Porque ela exato, porque tem que ser a última, né? Exatamente. Porque quem quer ser o primeiro tem que ser o último. Mas,
falando sobre as boas obras, então acredito que, na minha concepção, então, é muito simples. Boa obra é aquilo que Deus tem pra ti. Até eu não tinha essa concepção, eu aprendi com vocês aqui hoje, né? Eu até gostei muito e eu disse, olha, realmente é bem assim, né? Boa obra, então, é aquilo que Deus tem preparado pra ti, o que Deus vai te direcionar a fazer. O cristão não é salvo por essa boa obra, mas o cristão salvo de verdade, ele deve fazer a boa obra para que a glória de Deus possa aparecer na vida dele. Então é isso que eu encerro da minha frase hoje, porque agora vai falar Mirella. Opa. Bom, em resumo, eu que fui a última, mas fui a primeira. Exatamente. Né? Em resumo, com o nosso podcast de hoje, nós podemos aprender que não fazemos boas obras para ser salvos, fazemos boas obras porque somos salvos. Amém, muito bem. Essa frase, Mirella, tu não merece só Palmas, tu merece Tocantins inteiro, hein? Essa piada velha, né? Mas é isso aí, pessoal. Então, com essa frase mítica da Mirella, encerramos então esse episódio, né? E até o próximo episódio. Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks, Opa! pelo amor de Deus. Novamente com o Dandy. Ele. Mítico, sempre. Eu. Nossa. Você é muito bom no seus pronomes pessoais de caso reto. Nossa. Mítico. E hoje, Dandy, vamos lembrar primeiramente do nosso feed, que Nossa, o feed é o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E na iTunes você pode ir lá nos pesquisar e nos avaliar lá, lembre-se de nos avaliar, dar as estrelinhas e deixar um feedback lá também, né? Muito importante. Então vamos logo para os feedbacks. Nossa, hoje tem muitos feedbacks. Vamos para os feedbacks do episódio 29 sobre as asas da igreja em células, que tem milhares de feedbacks, milhares. E infelizmente não vamos conseguir ler todos, a não ser 100% dos comentários. Nossa, 100% deles, hein? Então vamos lá, né? Porque tem muitos. Primeiro, quem é? Primeiro é ele, o Bruno Benedetti. E que ele disse? Nossa, muito profundo. Nossa, ele falou o seguinte: Forte básico. Ai, esses caras, né? Vem pra dizer first e não volta para comentar, né? Sim. Mas tudo bem, o que importa é que ele comentou, né? A gente sabe que o Bruno escutou, né? Porque ele disse ali que ele na verdade ele comentou, então quer dizer que ele baixou, escutou. Então isso que importa, né? Sabemos, né? Nossa, que comentário profundo esse. Nossa, viu só? Com 2 palavras ele conseguiu dizer tudo isso. Resumiu. Nossa. Então vamos lá pro próximo. Próximo é ele, o Denis Cruz. Lá da Livre Cultura. Falou o seguinte: bom post, pessoal. Parabéns por mais uma conversa bem legal. E aí ele sugeriu um tema também depois, né, tal. Mas aí vamos ver adiante, né, se a gente vai conseguir falar sobre esse tema que ele sugeriu. O que mais que ele disse? Ele falou o seguinte, continuando: sobre a igreja em células, vejo como um método eficiente de discipulado. Apesar de termos visto muitas práticas capitalistas aqui em Manaus, de evangelho caça-níquel e coisas do tipo. Como vocês sabem, aqui em Manaus é a terra de um dos apóstolos do Brasil, René Terra Nova. Não sei. Não conheço. Você conhece? Não conheço. Com o uso do modelo do G12. Você conhece o modelo G12? Eu ouvi falar. Ah. Depois do episódio que a gente fez de célula, comentário sobre esse tal de G12 aí. E daí eu fui pesquisar e eu nem sabia que existia. Daí eu fui pesquisar e eu vi que tem que tomar distância esse G12. Toma distância. Mas não é a célula que a gente tem aqui, sabe? Que a gente comentou nos podcasts, tá? Diferente. Seguindo o comentário. Tomou praticamente todas as igrejas da capital com seu método, abre aspas, da visão, fecha aspas, implantando dentro diversas práticas e rituais de encontro, pós-encontro, etc. As células com pedido até de dízimo nas reuniões em casa. Lamentável. Restou alguns remanescentes igrejas históricas que seguraram as pontas e mantiveram um bom evangelho. Da minha parte, tem um pé atrás, bem atrás sobre o assunto. Mas vocês falaram bem e creio que a realidade da célula em suas igrejas é diferente. Até a próxima, amigos. Exatamente, a realidade das nossas células é bem diferente, né? Só que, né, tu vai fazer o quê, né? Como eu disse,
esse G12 aí tem que tomar distância, hein? Parece que eles têm uns negócios assim de que, tipo assim, tu tem meta pra cumprir, coisa assim, né? Coisa louca. No comentário lá eu respondi pro Denis lá dizendo que a ideia nossa de célula é principalmente a comunhão, né? Claro que tem a ideia do evangelismo, porque até Jesus disse pra gente evangelizar, né? Mas tem a questão da comunhão, que é muito importante. A célula é onde a gente tem uma comunhão mais profunda com os nossos, vamos usar evangeliquez, irmãos. Nossa. Muito obrigado, Denis, pelo seu feedback, sempre comentando, né? Denis já é de casa, né? Já é de casa aí, né? Já chega, abre a geladeira, né? Pega seu copo, toma uma água, né? Sozinho, né? Já nem precisamos mais servir. Então, próximo comentário. Ele, o Thiago Neves. Nossa. Esse é novo, hein? Aqui, Thiago Neves, né? A previsão do tempo é pra nevar amanhã aqui. Amanhã, aqui no sul, dias, Serra Gaúcha, né? Então vamos lá. Estou começando a acompanhar o trabalho de vocês. Descobri o podcast quase que por um acaso no horário de almoço aqui no escritório. Veja só. Do trabalho. E realmente está acrescentando algo em minha vida. Principalmente o podcast sobre células. Mesmo sem ser uma prática direta da minha igreja, acho que até mesmo no meu estado não conheço uma congregação que trabalhe nesses moldes. E é algo que eu sinto falta. E esse podcast foi muito esclarecedor para mim. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e o trabalho que vocês desenvolvem. Chamaria de ministério, mas eu ouvi o podcast sobre o ministério também. Claro, eu vi lá, daí não falou e tal, né? Mas tranquilo, muito obrigado pelo teu comentário aí, Thiago. E o próximo é ele, o Bruno Escarim. Lá do Pra Ler ou Pra Comer, grande podcast, né? Muito então, legal. Ele falou o seguinte: acredito na ideia da igreja de células. Em uma igreja que congregava por um tempo, essa iniciativa funcionou bem e se chamava Koinonia. Koinonia significa comunhão, né? Para os mais leigos no assunto. Foi uma época em que realmente experimentei comunhão. Fico preocupado apenas com o fato de algumas células podem se desvirtuar e se tornar um problema para a igreja a qual pertence. Alguém tem alguma estratégia para que isso não aconteça? Muito bem, Deixa então, uma pergunta estratégia, no ar, né? Pergunta no ar. Eu vejo que o importante é o treinamento, né? E o acompanhamento. Então, digamos assim, onde a gente congrega, né, Dante? Nós temos lá, por exemplo, tem os facilitadores de célula, acima deles tem supervisores, e acima tem o coordenador, e acima tem a liderança. Depois Jesus. Depois Jesus, né, tal. Então, é importante, assim, ter uma pessoa acompanhando, e até o discipulado ajuda bastante isso, né? Então, porque pode acontecer sim, é bem provável que, digamos assim, uma célula comece a ficar diferente, daí causa divisão, aí sabe como é que é? Por isso tem que ter um acompanhamento, para que as células sempre estejam tendo a mesma visão, o mesmo caminho. Mesmo foco, né? Isso, porque não seja uma visão diferente da igreja em si, né? Então é importante ter um acompanhamento, entendeu? Tipo assim, não uma questão assim de hierarquia, assim, que um manda no outro, mas para realmente passar a visão, né? Então são esses os comentários. Nossa, lemos os 100% dos comentários. Os feedbacks, mítico. Nossa, então vamos para as indicações. Hoje nós temos uma indicação que é o Massa Pocket 16. Sonhos, comunhão e desunião. Nossa, eu escutei esse episódio, achei bem interessante a parte do salário de comunhão. Comentava diversas coisas, até eu comentei lá, né? Opa. Diz que o importante é a gente ter respeito, né, um pelos outros, e principalmente não ficar brigando assim, quando o cara é de outra congregação, o cara é de outra doutrina e tal, porque daí a gente pode aplicar o amor, né, que Cristo nos passou, né. Cristo disse que a gente tinha que amar inclusive nossos inimigos, então imagina, né, outros cristãos, né? Mesmo que seja de denominações diferentes ou igreja. Então vale a pena escuta lá, tá bem interessante. E por hoje é só. Nossa, por hoje é só, pessoal, e nos vemos no próximo podcast. Fantástico! Quase que eu ia falar, interromper, só que eu não quis interromper porque a menina tava falando saindo. Mas ela falou, porque de boas obras o mundo tá cheio, né? Eu ia dizer principalmente o Brasil, né? Pela Copa, né? Eu preferi não falar porque tava legal.